Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Gomes Pereira, do capítulo 5 do curso de Excel avançado do Senac. Nosso objetivo inicial é calcular a idade de cada um dos funcionários da nossa empresa. Para conseguir este resultado, nós vamos utilizar a fórmula ano em conjunto com a função hoje. Então, ano de hoje irá nos retornar 2021 menos ano da idade dos nossos funcionários aqui na coluna E. Então, obtivemos aí 29 anos para o Alan Golden. Vamos replicar essa informação para os demais para obtermos todas as idades. Identificadas as idades, nós precisamos ir para a nossa planilha de critérios justamente para criarmos os critérios para obtermos os valores aqui a serem colocados na nossa planilha de relatórios. Nosso objetivo é utilizar as funções de banco de dados dentro do Excel, BD Soma, BD Média, BD Max, BD Min, BD Contara e o BD Extrair. Todas essas funções necessitam da criação de critérios para serem utilizadas. O conceito de critérios é muito simples, né? Eu preciso informar a coluna que eu quero analisar e o critério que vai ser analisado nesta coluna. Então, para conseguirmos efetuar a soma dos salários por departamento, nós precisamos criar justamente os critérios de departamento. Então, eu vou copiar aqui o cabeçalho do departamento, justamente para que o conteúdo, que a digitação seja exatamente igual, e vou colar aqui na nossa coluna A. Então, o meu primeiro departamento será o administrativo. O meu segundo departamento será o financeiro. O meu terceiro departamento será o departamento de informática. E o meu último departamento será o departamento de recursos humanos. Então, é muito importante que as informações sejam digitadas exatamente como elas existem no nosso universo de dados. Então, o nome da coluna é departamento, nós copiamos o nome lá do nosso universo de dados, e o conteúdo desta coluna também nós trouxemos aqui exatamente igual ao que existe lá no nosso universo de dados. Então, o departamento de informática possui a acentuação, então ela precisa constar aqui nos nossos critérios para que o Excel consiga identificar este registro. Por que nós criamos vários grupos aqui de departamentos, conjuntos sempre de duas células? A primeira célula, a função de banco de dados, vai identificar qual é a coluna que possui este descritivo. E a segunda célula é justamente o valor que o Excel vai analisar naquele intervalo. Então, olhando aqui, por exemplo, o departamento administrativo, quando nós executarmos a função de banco de dados, o que o Excel efetivamente vai fazer? Ele vai lá no meu universo de dados, vai aplicar um filtro, um autofiltro aqui em cima do nosso universo de dados e vai procurar a coluna com a descrição que nós colocamos lá no na nossa planilha de critérios. Então, o nome da coluna é departamento, então ele sabe que ele tem que filtrar a coluna de departamento, e aí ele vai pegar a segunda célula, que é justamente a descrição da informação que ele precisa filtrar. Então, no caso ali, o nosso primeiro critério é o administrativo. Então, ele vai filtrar pelo departamento administrativo, por isso que a descrição precisa estar exatamente igual ao que existe na nossa coluna, para ele aplicar o filtro. Depois de filtrar, a função vai ser executada, por exemplo, a função de soma. E aí, nos registros resultantes deste filtro, o Excel vai aplicar a função de soma, por exemplo, na minha coluna de salário. Então,
a função primeiro aplica o filtro para retornar, para ele ter acesso aos registros retornados desse filtro, e depois ele vai aplicar a função propriamente dita na coluna que foi especificada. Então, por exemplo, se eu quiser somar o salário, ele vai aplicar o filtro na minha coluna de departamento e depois aplicar a função de soma justamente na coluna de salário para obter o valor total. Com base nesse conceito, vamos aplicar a nossa primeira função de banco de dados. Então, é justamente a nossa função de BD-soma. E todas as funções de banco de dados possuem sempre 3 argumentos, né? São eles o banco de dados, ou seja, o meu universo de dados que vai ser analisado, que contém todos os dados. Qual é o campo que eu quero aplicar a função específica? Então, qual é o campo que eu quero somar? E depois, quais são os intervalos de critérios? Eu posso ter diversos intervalos de critérios. Nós vamos ver isso aí no decorrer da resolução do exercício. Então, o meu banco de dados, eu vou selecionar todo o meu universo de dados e é necessário que eu sempre inicie a seleção pelo meu cabeçalho. Então, selecionei todo o meu intervalo partindo sempre do cabeçalho. Então, de A2 a F104, vou congelar este intervalo. Ponto e vírgula. Qual é o campo que eu quero fazer a soma? No caso, eu quero o campo salário. Então, eu vou clicar no cabeçalho da coluna a qual eu quero que o Excel faça a soma. Então, D2 é a minha coluna que será somada. Ponto e vírgula. E agora, qual o critério que o Excel precisa utilizar para separar os registros que devem ser somados? Vamos lá na nossa abinha de critérios e aí eu seleciono o cabeçalho e o conteúdo que será filtrado. Então, na coluna departamento, ele vai selecionar os registros que possuem o departamento administrativo para que ele possa fazer a soma da minha coluna de salário. Fecho o meu parênteses aqui e dou Enter. Então, obtivemos R$ 66.391, que é a soma dos salários do departamento administrativo. Eu poderia substituir essa função de BD-soma pelo soma-C. Então, eu consigo também chegar no mesmo resultado através da função soma-C. A função BD-soma, né, ela vai utilizar sempre o nosso universo de dados. Então, sempre o meu universo de dados por completo precisa ser referenciado, assim como o meu intervalo de critério. Por conta disso, para a gente não ter que ficar mudando de aba toda hora e vai lá no meu universo de dados, depois volta no meu universo de critérios, né, na minha planilha de critérios, para obter os resultados, nós vamos aprender a nomear os intervalos. Então, dar nome aos intervalos para que nós não precisemos ficar mudando de planilha a todo momento. Então, o primeiro intervalo que nós vamos nomear vai ser justamente o meu universo de dados. Então, seleciono ele partindo do cabeçalho até o seu final. Então, da A2 até a F104, selecionei ela por inteiro. Vou no meu menu Fórmulas e escolho a opção de Gerenciador de Nomes. Gerenciador de Nomes, eu vou escolher um novo nome. Qual é o nome que eu vou dar para este intervalo, para o meu universo de dados? Vou chamar ele de dados. E ele se refere a A2 até a F104 da minha planilha de cadastro. Então, chamamos este intervalo de dados, dê OK. Sempre que eu escrever dados em qualquer função, o Excel já sabe que eu estou falando do meu intervalo de A2 a F104 da minha planilha de cadastro. Nós vamos precisar também dar nomes para os cabeçalhos, né, para as colunas, justamente para que no momento do filtro o Excel saiba de qual coluna nós estamos falando. Então, vou dar nome só para a célula do cabeçalho, não vou selecionar a coluna inteira. Então, o primeiro nome que nós vamos dar, né, vamos nomear a nossa A2, que é justamente a minha célula que contém aqui a palavra funcionário.
Posso ir de novo aqui no gerenciador de nomes ou simplesmente clicar aqui em definir nome. Quando eu clicar em definir nome, o Excel vai abrir justamente a janelinha e o nome sugerido aqui é funcionário. Nós vamos manter o mesmo nome. Então, vou chamar esta célula que contém o nome do meu cabeçalho funcionário, vou chamar de funcionário. Então, simplesmente eu vou acatar a sugestão do Excel, então funcionário. Ok, vou fazer a mesma coisa para a minha coluna de departamento, definir o nome, vou acatar o departamento, cargo também, salário e, por fim, idade. Então, temos todo o cabeçalho já definido, com exceção da data de nascimento, que nós não vamos utilizar, e o nosso universo de dados também já está nomeado. Então, se eu vier aqui na caixa de nome, à esquerda, eu tenho todos os intervalos nomeados, então, dados é o meu universo de dados, e aí, cada uma das nossas colunas também nomeadas. Finalizado a nomeação destes intervalos da nossa planilha de cadastro, nós vamos nomear os intervalos na nossa planilha de critérios. Então, vou selecionar o conjunto de células A1 e A2 e vou chamar este conjunto de débito ADM. Então, uma outra forma da gente conseguir nomear o intervalo é digitar a informação direto aqui na nossa caixa de nome. Então, vou colocar débito ADM. Para o Excel aceitar essa nomeação, eu preciso dar o Enter. Então, dei o Enter, aí ele aceitou o nome deste intervalo. Então, chamei de débito ADM, vou fazer isso para todos os outros intervalos. Débito financeiro, então débito fim. Depois, informática, débito inf. E, por fim, o recursos humanos, débito RH. Então, nomeei os meus 4 intervalos, agora eu tenho aqui os 4 departamentos. E agora nós conseguimos já efetuar alguns cálculos para o nosso relatório. Então, fui lá para a minha planilha de relatório, vamos refazer a soma dos salários do departamento administrativo, só que agora usando os nomes que nós criamos. Então, BD soma. O banco de dados, nós chamamos de dados. Então, o Excel já traz aqui a lista, né, dos nomes existentes na nossa planilha. O campo que eu quero somar. Então, o campo que eu quero somar é salário. Então, o Excel também já traz aqui salário. O Excel respeitou ali o acento que nós aproveitamos do cabeçalho. Então, salário é o nome do campo que eu quero somar. E o critério para que ele efetue a soma é o débito ADM. Fechei o meu parênteses, dei o Enter, o mesmo resultado foi que nós encontramos. Então, agora, em vez da gente fazer a seleção dos intervalos, então muda de aba, vai lá, faz a seleção do intervalo, volta para a aba de critério, seleciona mais o intervalo, a gente fica sempre na nossa planilha de relatório e só efetua o preenchimento dos argumentos referenciando os intervalos nomeados. Então, nós vamos fazer a mesma coisa para os outros 3 departamentos. Então, BD soma, dados é o intervalo que contém os meus dados, o campo que eu quero somar é o salário e o meu critério é o débito financeiro. Terceiro cálculo, BD soma, dados é o meu intervalo, o campo salário e o meu critério débito informática. E para finalizar, o nosso recursos humanos. Então, BD soma, dados é o nosso intervalo, salário é o campo que eu quero somar e o critério é o meu departamento de RH. Então, efetuamos a soma por departamento. Então, o critério envolvido em cada uma das minhas somas foi justamente o departamento. Partindo para a nossa coluna de média, o conceito é o mesmo, só que em vez de BD soma, nós vamos utilizar a função de BD média. Então, BD média,
O nosso banco de dados continua sendo dados, o campo que eu quero somar, que eu quero calcular a média, continua sendo o meu salário, e o critério para o cálculo de média é o meu departamento administrativo. Segunda média, BD média, dados é o meu universo de dados, o campo que eu quero calcular a média é o salário, e o meu critério é o departamento financeiro. Terceiro campo, BD média, dados é o meu universo de dados, o campo continua sendo salário e o critério é o DEP informática. E por fim, a média do departamento de RH, dados, salário e débito RH. Calculamos a média de salários por departamento. Agora nós vamos identificar qual é o maior salário por departamento. Então, o BD Max é a nossa função que retorna o maior salário dentre os registros informados. Então, dados é o meu universo de dados, campo continua sendo o salário e o critério o departamento administrativo. Vamos fazer a mesma coisa para o departamento financeiro. Dados é meu universo de dados. Salário é o campo que eu quero encontrar o maior valor. E o critério meu débito financeiro. Mesma coisa para o nosso departamento de informática. Dados, salário e o departamento de informática. E para finalizar, BD Max, dados, salário e o meu departamento de RH. Então, identificamos os maiores salários por departamento. A nossa coluna de funcionário nós não vamos fazer agora. Vamos partir para a identificação dos menores salários. Então, para o maior salário, nós utilizamos a função BD Max. Para os menores salários, nós vamos utilizar a função BD Min. Então, o meu banco de dados continua sendo dados, o meu campo continua sendo salário e o meu critério, o departamento administrativo. Mesma coisa para o nosso departamento financeiro, dados, salário e o departamento financeiro. Agora, o departamento de informática, dados, salário e o departamento de informática. E por fim, o nosso departamento de RH. Então, dados, salário e o departamento de recursos humanos. Então, obtivemos os menores salários por departamento. Os funcionários também nós vamos fazer mais para frente. Agora nós vamos identificar a quantidade de funcionários por departamento. Então, a função que nós vamos utilizar é a BD Contara. Nós temos duas funções de contagem, a BD Contar, que ela é semelhante ao Continum, então ela efetua a contagem de células que contêm números. E a BD Contara é semelhante ao ConteValores, então ela vai contar células preenchidas com qualquer valor. Vamos contar, utilizando a BD Contara, meu banco de dados continua sendo dados. O campo que eu quero contar, agora eu quero contar funcionário. Então, ele vai efetuar a contagem lá na nossa coluna de funcionários. E o critério vai ser o departamento administrativo. Mesma coisa nós faremos para o departamento financeiro. Então, vou contar funcionário para o departamento financeiro. Exatamente igual para o departamento de informática. E para finalizar, o nosso departamento de RH. Então, efetuamos a contagem dos funcionários por departamento. Vamos agora partir para identificar a maior idade por departamento. Nós fizemos aqui o levantamento dos maiores e menores salários.
Agora nós vamos identificar as maiores e menores idades. Então, BDMax, o banco de dados continua sendo dados, o campo que eu quero encontrar o maior valor agora é idade, e o critério, o meu departamento administrativo. Mesma coisa para o departamento financeiro, então o campo é idade e o meu departamento financeiro. Mesma coisa para o departamento de informática. E por fim, a maioridade do departamento de RH. Faremos a mesma coisa para a menor idade. Então, BDMin, dados é meu universo de dados, o campo que eu quero encontrar o menor valor é a idade e o critério é o meu departamento administrativo. Mesma coisa para o departamento de financeiro. Departamento financeiro, então idade, débito fim. Agora para o departamento de informática. E para finalizar, idade e o departamento de RH. Então, obtivemos as maiores e menores idades, assim como os maiores e menores salários. Para obtermos os funcionários, né, detentores dos maiores e menores salários, assim como os funcionários detentores das maiores e menores idades, nós precisamos incrementar os nossos critérios. Então, para eu encontrar o meu funcionário, não basta só eu ter o nome do departamento, eu preciso também ter o valor do salário. Então, nós vamos incrementar os nossos critérios para podermos ter acesso aos nomes dos funcionários. Então, vamos preencher a minha coluna B com o texto salário. E agora nós vamos apontar para os maiores salários existentes na nossa planilha. Então, o maior salário administrativo, depois financeiro, informática e RH. Então, aqui eu vou colocar igual e vou lá na minha planilha de relatório buscar o maior salário do administrativo. Então, eu vou lá, busquei aqui os 3.500, D3, que é o maior salário administrativo. Vou fazer a mesma coisa para o financeiro, igual, maior salário financeiro, mesma coisa para informática, maior salário de informática, e também a mesma coisa para o salário de recursos humanos. Então agora eu tenho os maiores salários de cada um dos meus departamentos. E agora eu preciso desse conjunto de critérios, né, o departamento mais o salário, para que o Excel consiga identificar quem é o dono deste salário de 3.500. Então, quando nós aplicarmos a função de BD extrair, que é semelhante ao PROC-V, nós vamos retornar o nome do funcionário que possui este salário de R$ 3.500 e pertence ao departamento administrativo. Então, a função BD extrair vai fazer o seguinte, ele vai lá no nosso universo de dados, ele vai filtrar o departamento, então no caso o departamento administrativo, e aí nós obtivemos todos os funcionários do departamento administrativo. Depois ele vai aplicar o filtro na coluna de salário, então ele vai aqui e vai filtrar somente pelo salário de 3.500. Identificado este registro, o Excel vai pegar o nome do funcionário e levar lá para a nossa planilha de relatórios e vai colocar aqui na nossa E3. Sempre que eu
precisar utilizar a função de BD extrair, eu preciso que a composição dos meus critérios retorne sempre um único registro. Por conta disso, nós precisamos nomear os nossos intervalos. Então, esse conjunto de duas células possui o nome de departamento administrativo, mas o meu critério agora é o meu conjunto de 4 células. Eu tenho um filtro na minha coluna de departamento e também um filtro na minha coluna de salário. Por conta disso, vou selecionar as 4 células e vou aplicar o nome, vou nomear este intervalo como maior salário ADM. Então, estas 4 células vão receber o nome de maior salário ADM. Dei o Enter. Vou fazer a mesma coisa com os outros 4 departamentos. Então, vou chamar aqui de maior salário financeiro. Maior salário fim. O próximo, maior salário INF. Por fim, o nosso maior salário RH. Com estes novos intervalos, nós conseguimos identificar os maiores salários por departamento. Então, vamos lá para a nossa planilha de relatórios, utilizar a função BD extrair e passar os argumentos da nossa função. Então, o meu banco de dados continua sendo dados. O campo que eu quero extrair agora é o funcionário e o critério para que eu consiga chegar ao registro deste meu funcionário é o maior salário administrativo. Fechei meu parênteses, dei o Enter. Ana Cristina Paiva é detentora do salário de 3.500 lá do meu departamento administrativo. Vamos fazer a mesma coisa para o nosso departamento financeiro. Então, dados é o meu universo de dados, o campo que eu quero extrair é o funcionário e o meu critério maior salário financeiro. Fernanda Marioni, vamos para o nosso departamento de informática, dados, funcionário é o campo que eu quero extrair e o maior salário informática é o meu critério. E por fim, o meu departamento de RH, funcionário é o campo que eu quero extrair e o meu critério maior salário RH. E aí a Georgina Knight é o nosso funcionário com R$ 4.200 no departamento de recursos humanos. Para conseguirmos extrair os funcionários de menor salário, nós precisamos criar novos critérios. Logo, nós vamos ter que criar outras estruturas de critérios para os menores salários. Então, vamos copiar este intervalo e colar aqui na coluna D. E agora vamos fazer o apontamento para os menores salários. Então, como a gente copiou, ele trouxe a referência que já existia, nós vamos precisar acertar esta referência. Então, salário administrativo, coloquei igual, vou lá apontar para o menor salário administrativo. Então, R$ 890. Fazer a mesma coisa para o financeiro. Menor salário financeiro. Agora, informática, menor salário da informática. E, por fim, o menor salário do recursos humanos. Então, menor salário de recursos humanos. Já tenho a composição dos meus critérios. Precisamos agora dar nomes para estes intervalos. Então, selecionei aqui o conjunto de 4 células referente ao menor salário do departamento administrativo e vou chamar este intervalo de menor salário ADM. Mesma coisa para o financeiro. Menor salário fim. Próximo intervalo, menor salário INF. Por fim, o menor salário RH.
Com estes novos intervalos nomeados, nós conseguimos preencher a nossa coluna de funcionário referentes aos menores salários. Então, BD extrair. Meu banco de dados. Dados, o campo que eu quero extrair, funcionário. E o critério para eu chegar até este registro é o menor salário administrativo. Rogério Dias, mesma coisa para o nosso departamento financeiro. Então, dados é o meu universo de dados, funcionário é o campo que eu quero extrair e o critério menor salário financeiro. Vamos para o informática, dados é o meu universo de dados, campo funcionário e o critério menor salário de informática. E por fim, o nosso departamento de recursos humanos. Então, menor salário RH. Então, encontramos os donos dos menores salários e agora precisamos identificar o nome dos funcionários com as maiores idades. Por conta disso, vamos criar um critério para cada departamento referente às maiores idades. Então, vamos criar um novo intervalo de critérios. O nome da coluna agora é idade. E nós precisamos apontar para a célula que contém a maior idade do departamento administrativo. Então, igual, vou buscar a maior idade do departamento administrativo lá no nosso relatório, 56 anos, ou seja, I3. Faço a mesma coisa para o departamento financeiro. Agora para o departamento de informática e, por fim, o meu departamento de recursos humanos. Já tenho os intervalos definidos, né, os valores definidos, agora eu preciso nomear novamente os intervalos, só que agora nós estamos falando de idade. Então, o conjunto de 4 células irá se chamar maior idade ADM. Segundo intervalo, maior idade financeira. Terceiro intervalo, maior idade informática. E para finalizar, maior idade RH. Com estes novos intervalos, nós já conseguimos calcular, né, extrair o nome dos funcionários referentes às idades, às maiores idades do nosso universo de dados. Então, vamos lá, BD extrair, dados é meu universo de dados, o campo que eu quero extrair, funcionário, e o meu critério, maior idade maioridade administrativo não está aqui. Errei o nome. Então, como eu errei a digitação aqui, eu não consigo acertar o nome direto aqui. Eu preciso ir lá na meu menu fórmulas e editar o meu intervalo. Então, vou clicar 2 vezes aqui em cima do meu intervalo nomeado incorretamente e agora eu vou fazer a correção. Coloquei lá maioridade, agora sim deu OK, tudo certo. Então eu posso novamente efetuar a extração do nome do meu funcionário. Então, dados, funcionário, meu critério, maior idade administrativa. Vamos para o nosso departamento financeiro. Então, maior idade financeira. E maior idade informática. E agora, por fim, o nosso maior idade RH.
Então, obtivemos os nomes de todos os funcionários com maiores idades. E agora, para finalizar esta parte por departamento, nós precisamos encontrar os funcionários com as menores idades. Então, vamos lá para o nosso intervalo de critérios, vamos replicar a parte das idades, fazer o correto apontamento para as menores idades e nomear os intervalos. Então, vou pegar a menor idade do administrativo, financeiro, informática e recursos humanos. Agora, vamos dar nomes para cada um destes intervalos. Então, menor idade ADM. Novamente, menor idade financeiro. Menor idade RH. Opa, errei. Então, esse aqui é a menor idade informática. Então, preciso lá no gerenciador de nomes novamente e acertar este carinha. Então, menor idade RH. Não é o RH, é o informática. Enfim. Beleza. Então, tá lá, corrigiu. E, por fim, menor idade RH. Nomeados os novos intervalos, nós vamos lá para a obtenção dos nomes dos funcionários. Então, BD extrair, banco de dados, campo funcionário e o meu critério menor idade administrativa. Próximo, financeiro. Menor idade financeiro. E agora, menor idade de informática. E, por fim, menor idade RH. Com isso, nós finalizamos a primeira parte do nosso exercício. Então, identificamos os nomes dos maiores e menores salários, assim como o nome dos funcionários com as maiores e menores idades por departamento. Agora, o nosso objetivo é preencher o relatório da parte de baixo, onde o critério de agrupamento é o cargo. Por conta disso, nós vamos criar um novo intervalo de critérios, só que agora referente aos cargos. Então, vou pegar aqui o nome da nossa coluna e vou colocar os cargos. Então, eu tenho o cargo de analista, depois assistente, gerente e técnico. Então, técnico tem que ter o acento, muita atenção. Vamos replicar o mesmo conceito de colunas. Então, salários, depois os critérios para menores salários e agora os critérios para as idades. Então, montamos a nossa estrutura. Deixa eu passar uma linha aqui para a gente conseguir separar. Agora eu preciso apontar para os maiores salários por cargo, né? Então, igual, vou lá no meu relatório, vou apontar aqui para o maior salário. Então, a D11, agora o maior salário de assistente, igual D12, o maior salário de gerente, D13, e o maior salário de técnico, G14. Vou fazer a mesma coisa para os menores salários. Então, vamos apontar lá para os menores salários. Então, menor salário de analista, menor salário
de assistente, menor salário de gerente e, por fim, o menor salário do técnico. Vamos fazer a mesma coisa para as maiores idades. Então, maior idade de analista, maior idade de assistente, maior idade de gerente e, por fim, maior idade de técnico. E nosso último conjunto de critério, as menores idades. Então, menor idade de analista, menor idade de assistente, menor idade de gerente e menor idade de técnico. Então, conseguimos apontar corretamente para todas as referências. Agora nós precisamos criar os nomes dos intervalos. Então, vamos iniciar com o nome dos cargos. Semelhante ao nome dos departamentos, débito admin, nós vamos criar um nome de cada cargo. Então, meu primeiro conjunto de células, cargo analista, vou escrever aqui, cargo Ana. Segundo cargo, cargo assistente. Terceiro intervalo, cargo gerente. E o meu último cargo, cargo tech. Então, eu tenho 4 cargos agora. Preciso agora partir para os maiores salários. Então, um conjunto de 4 células, onde eu tenho o cargo e o salário, eu vou chamar de maior salário Ana. Segundo conjunto, maior salário assistente. Terceiro conjunto, maior salário gerente. E o último conjunto de maior salário é o do técnico. Maior salário tech. Da mesma maneira que nós fizemos o conjunto de maiores salários, nós faremos o conjunto de menores salários. Então, menor salário analista, menor salário assistente, menor salário gerente e, por fim, o menor salário tech. Terminamos os intervalos de salários, agora vamos iniciar os intervalos de idades. Então, as maiores idades também por cargo. Então, maior idade analista, maior idade assistente, maior idade gerente, maior idade técnica. E para finalizar, os intervalos das menores idades. Então, menor idade analista, menor idade assistente, menor idade gerente e, por fim, menor idade técnico. Muito bem, finalizamos toda a nomeação de intervalos. Agora nós vamos facilmente fazer o preenchimento de todos os nossos campos do relatório. Então, na primeira parte, a gente fez um por um. Então, a gente foi criando os intervalos à medida que nós fomos
tendo a necessidade da sua utilização. E aqui para a parte do cargo a gente já criou todos os intervalos, então a gente levou um pouco mais de tempo para criar todos os intervalos, mas em compensação, agora para obtermos os resultados do nosso relatório vai ser muito mais rápido. Então, BD soma, vou somar o meu universo de dados, o campo que eu quero somar é o salário, e o critério agora é o cargo analista. Vou fazer a mesma coisa para o meu cargo de assistente. Então, quero somar salário e o critério cargo assistente. BD soma de novo, dados, salário, cargo gerente e, por fim, o meu cargo técnico. Então, efetuamos a soma dos salários por departamento, agora vamos calcular a média. Então, BD média, dados em meu universo de dados, continuo calculando sobre o meu campo salário e meu critério cargo analista. Mesma coisa para o meu departamento, para o meu cargo de assistente. Então, vou calcular a média do salário e o cargo assistente. Mesma coisa para o cargo de gerente. Então, salário, cargo gerente e, por fim, o nosso cargo técnico. Então, calculamos a média por departamento e agora vamos encontrar o maior salário. Então, BD max, dados, salário e cargo analista. Então, o maior salário de analista, R$ 3.600. De novo, BD max, dados, salário e o cargo assistente. 2.900 para assistente, BD max, dados, salário e cargo gerente, 4.780 para gerente. E para finalizar, o nosso cargo de técnico. Então, 2.109. Se nós fôssemos seguir o mesmo padrão que nós fizemos no exercício na parte de cima, por departamento, a gente iria saltar aqui a busca do departamento de maior salário. Só que como nós já criamos todos os nossos critérios, já montamos toda a nossa estrutura para a utilização dos salários, dos maiores salários, a gente já pode fazer o BD extrair para obter o departamento deste maior salário. Então, BD extrair, dados. O que eu quero extrair? Quero extrair o departamento. Qual é o critério? Maior salário administrativo. Maior salário de analista. Então, aqui, maior salário de analista. De novo, BD extrair, dados. Quero encontrar o departamento e o critério maior salário de assistente. BD extrair, dados. Quero extrair o departamento com o maior salário de gerente. E para encerrar, BD extrair, dados, departamento e maior salário de técnico. Então tá lá, informática, recursos humanos e 2 financeiros. Agora eu vou identificar o menor salário por cargo. Então, BD-min vai nos trazer o menor salário por cargo. Então, cargo analista. Mesma coisa para o nosso cargo de assistente. Então, quero o salário com
o cargo assistente. Então, menor salário do cargo de assistente. Agora, cargo gerente, o menor salário de gerente. E, por fim, BDmin, dados, salário e o cargo de técnico. Então, o menor salário de técnico. E agora vamos fazer a extração do dono destes menores salários. Então, BD extrair. Dados, quero extrair o departamento. E o meu critério é menor salário de analista. BD extrair novamente. Departamento e menor salário de assistente. BD extrair. Departamento, menor salário de gerente. E o último, BD extrair, dados, departamento, menor salário de técnico. Coincidentemente, todos os menores salários são do departamento administrativo. Agora vamos efetuar a contagem de funcionários por cargo. Então, o BD Contara, banco de dados, o campo que eu quero contar, funcionário, e o meu critério é por cargo. Então, cargo analista, tenho 36 funcionários com este cargo. Vamos ver agora para o departamento, para o cargo de assistente. Então, vou contar funcionário e o cargo assistente. Agora para o nosso cargo de gerente. E por fim, o cargo de técnico. Então, funcionário e o cargo técnico. Agora, precisamos identificar a maior idade por cargo. Então, BD Max novamente. Dados, o campo que eu quero calcular o maior valor é a idade e o critério é o cargo de analista. Mesma coisa para o cargo de assistente. Então, idade e o cargo assistente. Idade novamente, agora o cargo de gerente. E para encerrar, BD Max, dados, idade e agora o cargo de técnico. Encontradas as maiores idades, podemos identificar quais são os departamentos que possuem os funcionários com estas idades. Então, BD extrair. Dados, quero extrair o departamento e o critério maior, idade, analista. BD extrair agora para o nosso cargo de assistente. Então, maior, idade, assistente. BD extrair de novo. Departamento, maior idade de gerente. E por fim, a maior idade de técnico. Agora partimos para identificar as menores idades. Então, BDmin, lá no meu universo de dados, o campo que eu quero calcular o menor valor é a idade e o critério é o cargo analista. Partimos para o assistente, idade, cargo assistente. Idade, cargo gerente e a última idade
é o nosso cargo técnico. Encontradas as últimas menores idades, né? As menores idades, vamos para a extração dos seus respectivos departamentos. Então, BD extrair, dados é meu universo de dados, quero o departamento e menor idade de analista. Dados, quero o departamento e agora menor idade de assistente. Partimos para o gerente. Dados, departamento, menor idade gerente. E para finalizar, BD extrair, dados, departamento, menor idade técnico. Finalizamos o nosso relatório de agrupamento por cargo e assim encerramos todo o nosso trabalho. Então, nós tivemos aí um trabalho inicial para criação de todos os nossos critérios, a nomeação de todos os nossos intervalos, mas o levantamento das informações, a busca dos resultados foi relativamente mais rápida, porque nós não precisamos ficar mudando de planilhas para finalizar a composição da nossa função. Então, fica aí uma dica, né, das funções de banco de dados. Então, a gente tem aí um ganho de produtividade e a escrita, né, fica sempre restrita aí a 3 argumentos e toda a composição, toda a inteligência dos nossos critérios fica separado, apartado na nossa planilha de critérios. Com isso, nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.